Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, um dia muito especial, a segunda liturgia mais importante da igreja, o Natal. Deus, Filho, se encarna para nos salvar. Aqui tem muitos sinais que podem ser lidos quando vimos essa criança. A primeira coisa, hoje, que nós temos que entender, é que essa criança é a verdade. É Deus, a verdade. Vocês já notaram que nós vivemos numa sociedade que tem medo da verdade? Por quê? Porque a verdade, ela foi tida como salvadora, a verdade da razão humana na Revolução Francesa. Os revolucionários decapitaram o rei, disseram que a igreja é opressora, usa a fé para oprimir, entronizaram a deusa razão em Paris, e a partir de então o homem é autossuficiente com a sua razão. Só que depois dessa Revolução Francesa, que repercutiu no mundo inteiro, Revolução Industrial, no século XX houve duas maiores guerras mundiais, com uma maldade nunca vista antes. A Segunda Guerra com campos de concentração. Quem já visitou um campo de concentração vai entender o que é um campo de concentração. O que é a maldade pela maldade pela maldade. Bem, com isso, o povo, a humanidade começou a ter medo da razão, medo da verdade, porque eles ligam a verdade a estados totalitários, como comunismo e nazismo. Ah, mas o que nós aqui em Paraúna temos a ver com isso? Eu vou mostrar agora como essas consequências chegarem em Paraúna. Vocês nunca ouviram alguém falar assim? Quando você fala uma coisa, isso aqui é uma mesa. Calma, isso é uma mesa para você. Para outras pessoas não é assim. Cada um tem a sua verdade. Nunca ouviram isso? Claro que repercutiu. Quando eu deixei de trabalhar como médico para ser padre, as pessoas que ficavam bravas, falando, não, Deus não existe, é bom, mas porque você ainda pode discutir com ela. Mas as pessoas que têm medo da verdade absoluta, relativistas, elas são terríveis. Elas chegavam na minha mãe e diziam, que gracinha, seu filho vai ser padre, eu acho tão bonitinho aquelas roupinhas de padre. Aqueles outros que vestem também lá aquelas roupas de macumba, aqueles trem, o espírita, não é? Aqueles outros também, nossa, eu acho tão bonitinho. O que eu acho lindo é ter uma religião. Nossa, eu acho tão bonitinho quem tem fé. Como é que você vai discutir com uma pessoa dessa? Então o relativismo hoje é por medo da verdade absoluta. Isso é princípio de não contradição de Aristóteles. Uma coisa não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo. Ou é ou não é. Ninguém quer... Não, violento. A Lumen Fidei, uma encíclica do Papa Bento, que o Papa Francisco publicou, diz o seguinte, que o desafio da sociedade atual é mostrar que a verdade é o amor. A verdade é o amor. E não tem momento mais especial para mostrar isso quando a verdade está assim. Uma criança indefesa. Tem? Quem tem medo de uma criança indefesa? Por que você tem medo da verdade que se faz criança? E ela só se faz criança porque te ama.
Não precisamos ter medo da verdade. Ela nos ama a tal ponto de se humilhar como uma criança, de querer depender de uma criatura, do seu sim, e depender de uma criatura para tomar conta dele, para amamentar, para ensinar a andar e a falar. Porque não foi teatro isso aqui, é por amor puro, é para mostrar que Deus leva a sério a nossa humanidade, por mais miserável, fraca que sejamos. Não precisamos ter medo da verdade, está na hora de buscá-la de verdade. Eu não sou padre porque eu sou mais uma opção. Eu tenho certeza que eu estou na única opção. Ah, padre, quer dizer que o senhor é contra evangélicos e outras religiões? Não. Eles estão também lá porque acham que estão no lugar correto. Cabe a nós dialogarmos para um de nós dois está de uma forma incompleta, não talvez incorreto, mas um de nós dois tem a plenitude da revelação que o outro não tem. Cabe a nós dialogarmos. Mas se fosse para eu ser uma opção, eu posso ser padre, pode ser pastor. Você acha que eu ia viver o celibato? Você acha que eu ia dar minha vida por um teatro que pode ser opcional? Não. Eu estou dando a vida pela verdade que me ama, que se faz pequeno. Então esse é o primeiro grande, não vou colocar primeiro ou segundo, é um dos grandes sinais da encarnação. Não precisa ter medo de Deus, não precisa ter medo da verdade, Ele te ama. Muitas pessoas, quando erram, fazem pecados graves, tendem a se afastar da igreja. Vira e mexe, eu ouço alguém, aconteceu isso, 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 aí eu larguei a igreja. Por quê? Por vergonha. Porque tem medo de como Deus vai te acolher. Eu já vi gente que entra para confessar tremendo: padre, por favor, não briga comigo. E na verdade o máximo que eu posso fazer, claro que eu vou chamar a atenção para não cair mais, mas o que eu tenho que fazer é o que Deus sempre fez comigo: amar, transmitir o amor, abraçar, beijar se for preciso, pôr no colo se for preciso, mostrar que o Deus que você procurou para te perdoar é o Deus amor, né? E isso não tem nada mais frágil e pequeno do que esse Deus se fazer desse jeito. Quando você cair, não tenha vergonha de se confessar, não tenha medo. E por mais que às vezes eu fale: luta, evita isso, eu te garanto, no meu coração, tem muita gente que confessa semanalmente, eu fico feliz de você ter essa força de buscar a confissão frequentemente. E você pode buscar frequentemente não só por pecado mortal, mas também por pecado venial. Não precisa ter medo de Deus. Mas tem padre que a cara é feia, é brava, o senhor fala muito bravo na homilia. Sim, mas saiba que o Deus que nós servimos, que eu sou escravo, é o amor. Se eu agir diferente, eu não estou agindo de condizente com Deus. Aí você ignora o que o padre está agindo, se ele danou com você, se está brigando, por que confessa tanto? Ouve aqui, entra aqui, sai aqui, ou não entra, né? Confessa de novo, se precisar, confessa de novo. Se tiver só esse padre, de novo com ele. Deixa gritar, deixa brigar, né? Bem, qual outro sinal? Além da verdade ser uma criança, o amor. O outro sinal é que, aprendam isso, o caminho mais seguro para o crescimento espiritual se chama infância espiritual, que é o caminho a mais famosa, é a Santa Teresinha. O que é infância espiritual? É você ser capaz de se ver como criança nos braços do Pai. Viver reconhecendo que depende completamente do papai e da mamãe, para tudo, inclusive para ser bom. Tem muita gente que vem: porque eu não presto, padre, eu não sou isso, eu não faço. E eu sempre digo: concordo plenamente com você. Você sozinho não presta para nada. Mas se você se coloca como criança nos braços de Deus,
Uma criança de colo. O pai sabe bem, um pai que é sábio, ele sabe bem onde levar o filho, não sabe? Então a criança de colo, por mais que você se esperneie, o pai vai levar onde você quer, onde ele quer. E é por isso que a gente tem que se colocar diante de Deus como criança. Dizia um santo abaixo de 2 anos, São José Maria Escrivá. Porque abaixo de 2 anos você salta quando o pai chama, pula, não é? Pula. A criança abaixo de 2 anos, quando a criancinha quebra o seu iPhone, qual que é o último? 16? 17? Já tem? Não, 16. Você comprou, acabou de comprar, está quebrado. Uma criança abaixo de 2 anos chega e quebra o seu iPhone, que você juntou dinheiro a vida toda para comprar. O que a criança faz? Abaixo de 2 anos, ri, não é assim? E entrega os cacos. Ou não? Quando a criança cresce e tem irmãozinho, o que ela fala? Foi ele. Não é assim? Hã? Não quer errar. Nós temos que ser abaixo de 2 anos. Rir do nosso pecado? Sim. Os santos ensinam. Ria de você quando você fizer coisa errada. Reveja o que você fez rindo. Como uma criança. E venha pedir perdão para o pai na confissão. A infância espiritual é o caminho mais seguro, porque você sabe que se você errar, se você fez errado, você é um nenê. Pai, tira um bem. Quando uma criança é bem levada, o pai está segurando no braço, e ela passa a mão nos negócios derrubando, o que o pai faz? Não vai arrumando? Sim ou não? É assim que nós, quando crianças, somos no braço do pai. Ele limpa nossa sujeira, porque você se colocou nos braços dele. Só que nosso pai não é um pai qualquer, é o Senhor do universo, o que sustenta tudo por dentro. Só que tem uma coisa: quem se coloca como criança diante de Deus é adulto na sociedade. Quem se coloca como criança recebe os dons do Espírito Santo, a fortaleza para suportar a dor, para suportar o peso de uma família, de um relacionamento conjugal, de filhos, um peso de um trabalho, porque recebe todos os dons. É tão criança que o Espírito Santo age na pessoa. A pessoa que não é criança diante de Deus, que é autossuficiente, que se acha, é um pitizento na sociedade, um emburrento, emburrador. Emburrento eu inventei agora. Emburrador, bicudo, ciumento, invejoso, piti. Já vai dar piti agora na janta. Eu não queria brincar de amigo secreto. Esse negócio de trocar os presentes eu não gosto, não é assim? Quem não é criança aqui é criança na sociedade, é pior. Emburra com marido, com esposa emburrado de bico. Fica meses, semanas sem conversar de bico, né? Tem uma imaturidade, ciúme da amizade. Até na igreja tem ciúme, inveja. É uma criança imatura, que quer tudo para si, que quer que todo mundo veja que está fazendo até na igreja ou na família, que elogia e que faz tudo. Quem não é criança diante de Deus é criança lá fora. E você tem que ser criança aqui, papai e mamãe, para ser homem e mulher de verdade lá fora, para aguentar o tranco. Nesse momento, muitos pais, mães, irmãos, filhos estão lá no Araújo Jorge, né? Ou com câncer, ou na cadeira de fio, por meses, sem ter dinheiro para comprar comida. Dizem que lá não tem comida para acompanhante. Ele tem que comer um pedaço, um pouco do que... Tem uns que não tem dinheiro para comer fora. Está lá. E se eu for lá agora e dizer assim no corredor: estou dando uma diária no Castros Hotel com all inclusive. Tem gente que está lá porque não quer e vai, né? Mas quem ama vai dizer: padre, dá para outro. Eu não saio daqui sem meu irmão, meu pai, meu filho, minha filha, na cadeira de fio, sem comida de leite. São pessoas que são pequenas e humildes diante de Deus, e lá fora são grandes, né? Já os que não são, os que não rezam, quem é que são os adultos diante de Deus que não rezam, os que não vêm na igreja, que não confessa,
que não tem vida de oração, que qualquer coisinha larga a igreja para outra coisa. Nesse momento está cheio de gente que não vai na missa, lá no Acaba Não Mundão, bebendo no dia de Natal, o dia que o aniversariante está aqui, que nos criou, que nos mantém e que nos salvou. Um monte de gente lá na farra, sem nem vir à missa. Essas pessoas não suportam a dor, não suportam a morte, não suportam o sofrimento. As pessoas que são só em si, ricas, abastadas, fala de morte para ela, fala que ela vai morrer. Não, sai de perto de mim. Borra de medo. Uma criança não sabe suportar as dificuldades da vida, porque se acha adulto diante de Deus. Então é outro aspecto. A infância espiritual de Santa Teresinha é o caminho mais curto e seguro. Tirando aquela... essa frase é para Nossa Senhora, né? São Luís Maria Grião de Montfort. É o caminho mais curto e seguro para Jesus e para o céu. Mas é porque para você ser infância espiritual, você tem que estar no útero de Maria. Ela vai te fazer outra pessoa, morrer para si mesmo. Quais os outros sinais do Natal? Quem são os primeiros que os anjos anunciam? Os pastores, pobres, desapegados. São os que estão mais perto, que chegam mais perto a Jesus. É o coração humilde. Quantas e quantas pessoas que eu já vi converter, e são tão humildes, que quando converte, passa lá na frente, me dá vergonha, faz coisas que eu nunca dei conta de fazer com Deus. E depois, os magos, os reis magos, que são cientistas, estudiosos, humildes, mas que têm menos humildade que os pastores, porque ainda tem a soberba do conhecimento, da filosofia, da teologia. Eles também chegam até Jesus, mas chega com mais tempo, demora mais. O percurso para cair a humildade, para cair em si, que você não é nada, que você é um miserável, o percurso é maior. Os pastorzinhos rapidamente já correm. Um coração desapegado, humilde, rapidamente chega a Deus. Em qualquer situação que está passando, rapidamente consegue ter uma intimidade com Deus, um encontro pessoal. As pessoas humildes, que têm mais abastados, cientistas, filósofos, podem chegar até Jesus, demora mais. E as pessoas soberbas nunca chegam até Ele, porque Ele sempre se escondeu na pequenez, na humildade, na Eucaristia, que não é nada. Olha quantos sinais nós temos no Natal para meditar. Eu queria falar até meia-noite hoje, mas a missa é muito já 8 horas, né? Provavelmente o frango já está lá, o peru. Mas o que eu quero é que vocês meditem muito sobre essa humildade de Deus, essa pequenez, esse mistério da encarnação para nos salvar, essa kenosis, né? Nós que não somos nada queremos ser grande coisa. Sabe com quem está falando? E Ele que é tudo, numa manjedoura. A manjedoura é um coxo, né? Que serve de alimento, não é isso? A manjedoura para os padres da igreja é a prefiguração do altar, porque ele se faz alimento para nós. Daqui a pouco você vai comungar o corpo e o sangue de Cristo. Aquele que também nos criou, que deu a vida por nós, aceita se humilhar, ser consumido. Não para que nós o absorvemos, mas para que Ele nos absorva. Para que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Para que nós possamos ser Ele em nós. Para que não seja mais nós que vivamos, mas Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20, né? Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E talvez o último sinal que eu queria falar hoje é que Ele é frágil. Ele não arromba a sua vida como o demônio faz. Ele te espera. Você tem que ter a iniciativa de buscá-lo. É o livre-arbítrio que separa. Por isso que a soberba e a humildade é a chave. Porque o soberbo nunca vai decidir ir atrás dele. O demônio vai atrás de você onde você está, te instigando ao ódio, ao rancor, à mágoa, à soberba, à avareza. Mas Jesus te espera. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo, e salvarei tu e tua família. Parabéns pelo dia de hoje, a essa hora, vocês terem vindo procurar Jesus. Saibam
Anota o que eu vou falar. Vocês não têm noção o que Deus vai dar pela renúncia de estar aqui. Deus é muito bom, mas se esconde. Cada renúncia que você faz para Ele, você tem uma retribuição eterna. Eterna. Tudo que eu renunciei na minha vida para Ele, valeu a pena. Com sofrimentos, perseguições, pitis também, né? Filho de papaizinho para virar humilde, dá piti também, murmura. Mas lá dentro, existe uma força, um amor, uma graça que diz: eu te amo. Você é meu. Eu tenho um céu para ti. Continua. Depois você faz um arrumo e toca a sua vida. Quem que tem essa voz lá dentro, com essa autoridade lá fora? Ninguém. Nada. Eu nunca estou sozinho. Sempre estou amado. Sempre estou com o Senhor da vida. Isso não tem preço. Continue renunciando muita coisa por Ele, e vocês vão ver o céu e a terra se tocarem. Ele colocar o mundo na sua mão, para que você seja feliz com o sofrimento neste mundo e depois tenha a vida eterna. Obrigado, Jesus, por ter sido tão humilde a tal ponto de nos salvar. Que Nossa Senhora nos ajude a ter essa humildade e o olhar de criança para ver o mistério que está por trás da encarnação, que acaba na paixão, morte e ressurreição. Que Deus nos ajude a sermos fiéis até o último suspiro. Assim seja.